Vamos lá, pessoal, quadro Seu Direito, com muita alegria, vocês sabem disso, o quanto eu gosto dele pessoal e profissionalmente. Eu falo assim porque é o meu jeitão, o bichão é competente pra dedéu. Ô, Fê Maria, professor de universidade, pô, competente advogado, doutor Fabrício Pozzocco. Eu gosto de falar Dr. Pozzocco, e você pede para que eu fale assim, né? Ah, sim, é verdade. É sempre, né? Escuta, doutor, vamos falar. Hoje, quem tem direito ou não à isenção de imposto de renda em razão de doença grave e incurável. Essa é a pergunta. Essas pessoas têm, e quais são os requisitos exigidos para a concessão da isenção do imposto de renda para pessoas que tenham doenças graves e incuráveis? Fale sobre o tema, doutor Fabrício Pozzocco, quadro Seu Direito no Ar. Na verdade, Fatioli, o que a gente precisa saber, né, e avisar as pessoas é que essa situação da isenção de imposto de renda, ela está prevista na Lei 7713/88. Essa lei, na verdade, ela traz um rol de doenças que são isentas do imposto de renda. Na verdade, as pessoas que são portadores dessa doença ou que já tiveram essa constatação dessa doença, eles podem se tornarem isentas do imposto de renda. É um valor considerável, se a gente pensar que geralmente as pessoas acabam aí tendo 27,5%, em sua grande maioria das vezes, retido pelo imposto de renda. Sim. Né? Então a gente está falando aí de uma quantia considerável. O mais importante é a gente lembrar quais são essas doenças. As pessoas geralmente perguntam, mas quais são essas doenças? A Lei 7713/88 traz um rol dessas doenças, uma lista. Mas basicamente, só para a gente poder informar o pessoal, tem o pessoal que tem cardiopatia grave, o pessoal que tem aí tuberculose, o pessoal que tem Alzheimer, o pessoal que tem Parkinson, AIDS, câncer, hepatopatia grave, né, problemas no fígado graves, nefrologia grave, problemas no rim, que são extremamente graves. Então, existe um rol dessas doenças para poder ser feito isso. Perdão, você não é médico, você é advogado, lógico. Mas pela sua experiência, de repente, de algum caso que você tenha atendido, ou advogados do seu escritório, falar uma situação muito comum, e muitos senhores e senhoras nos assistem. Artrose, que é uma situação muito comum para senhores e senhoras, não é? Artrose, joelho, dói pra dedéu. Não sei se você vai saber de cabeça ou se já atendeu. Então, na verdade, só a questão da artrose em si, eu acredito que não. Tá. Mas existe uma doença que chama espondilite anquilosante. Ave Maria. Que é aquela doença, na verdade, que as pessoas vão ficando curvadas, corcundas. Nossa, eu vi no outro dia uma senhorinha aqui pertinho, coitada. Então, isso é uma que tem essa possibilidade. Também. O mais importante para a gente contar para todas as pessoas que estão nos assistindo é que basta você ter constatada essa doença. E essa constatação, aí sim, a partir de um laudo de um médico. Sim, a partir do momento que foi constatado isso, com o seu médico particular, que você faz isso, a partir daquele momento você pode solicitar essa Procure isenção. um advogado e dá entrada nessa solicitação. Exatamente. Essa é a grande ideia, porque muitas pessoas ficam esperando, não, eu tenho que esperar a perícia do INSS. Não precisa. Para ter esse direito. Não precisa. Pode ser com o médico que você escolha. Exatamente. A partir do momento que a gente tem a constatação dessa doença, o diagnóstico dessa doença, você já pode fazer o requerimento diretamente no INSS. E se o INSS negar a sua isenção, essa situação toda, você pode aí sim procurar o advogado da sua confiança e promover a ação. Uma outra dúvida, repetindo, você não é médico, mas, por exemplo, eu e milhares de pessoas, diabético, aplico insulina, sou insulino dependente, há 320 anos, eu tenho 57, há uns 35 mais ou menos, sou diabético. Sem cura? Pelo menos até onde sei, no meu caso, sem cura. Será que eu... Na questão da diabetes, a lei não prevê a diabetes. Não prevê? Mas o que acontece muito é que a lei prevê aqueles casos em que a pessoa tem problemas no fígado. E muitas vezes, pela sedimentação da insulina, você acaba tendo problema no fígado. Sim. E aí talvez você consiga, por esse viés, essa situação da isenção. Que eu não chegue nesse estágio, poxa. É verdade. É necessário, doutor Fabrício Pozzocco, que aposentados que nos assistem grandemente apresentem sintomas para fazer jus à isenção de imposto de renda no caso de aposentados? Não há necessidade. Você não precisa ter a doença contemporânea, basta que tenha sido constatada a existência da doença.
Então, se eu, por exemplo, tenho um problema grave relacionado a uma cardiopatia grave, ou tenho lá um mal de Alzheimer, ou tenho aí, de repente, mal de Parkinson, que são doenças que acabam acometendo muitas vezes os idosos, o que a gente observa é o seguinte, a partir do momento em que você constatou, você passa a ter o direito. E aí, a partir desse momento, você pode retroagir até 5 anos. Então, imagine, se eu hoje tive essa constatação, eu procurei a isenção e não consegui. Não é do dia que sair a decisão do INSS, não é do dia que sair a decisão da Receita Federal, mas sim dessa data aqui, contados 5 anos por trás. Então a gente tem, na verdade, uma gama de direitos que muitas pessoas desconhecem e acabam aí, infelizmente, tendo que suportar um valor que pela isenção já não teria essa obrigação. E podem se utilizar desses valores para o tratamento médico que eles precisam. Olha, exatamente.